essa aula é não somente importante, mas é um diferencial que nós temos para com a ultrassom. Por quê, Felipe? Porque nós, quando estamos avaliando pelo ultrassom, nós temos a possibilidade de fazer um exame contralateral sempre. Diferente da ressonância, né, que não é feito de rotina, não é feito um exame contralateral. Né? O exame de ultrassom nos permite, além de ter uma avaliação pontual da dor, nós podemos também fazer uma avaliação contralateral no mesmo instante da avaliação, e isso enriquece a imagem, enriquece a nossa tradução Não pode. para uma hipótese O bebê diagnóstica, não pode comer isso. tá? Então, quando a gente fala de avaliação contralateral, a gente está dando mais uma chance para você que está avaliando de fechar um diagnóstico. E vejam bem, eu cheguei em casa ainda há pouco, eu consegui colocar um caso que eu peguei hoje na clínica, vocês vão ver a hora, vocês vão ver a data, e consegui colocar nessa aulinha de hoje. É o nosso último caso. Então, vejam, mesmo fazendo tanto tempo, ensinando tanto tempo, tendo um olho muito bom, eu ainda faço exame contralateral. Sempre. Por quê? Porque a documentação do contralateral nos potencializa do ponto de vista de imagem para que nós tenhamos certeza na hora de fechar o diagnóstico, tá? Então, a importância da avaliação contralateral nos diagnósticos por ultrassom, ela é de suma importância, principalmente quando há algum grau de dúvida ou quando a gente quer, em suma, fechar, bater o martelo para fazer o diagnóstico. Pois bem, então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Felipe Lisboa, sou médico ortopedista, e atuo na área da ultrassonografia musculoesquelética há pelo menos 13 anos, tá? E venho atuando como professor há 10 anos, né? Tanto na parte online como presencial também. E tenho visto, né, cada vez mais a necessidade do ortopedista ou do próprio ultrassonografista, radiologista, vir para o ultrassom com uma metodologia que nos difere do ponto de vista diagnóstico para exames que outrora a ressonância, ou a eletroneuromiografia, ou o screening de acompanhamento não se sustenta, né, diante de uma ressonância que é muito cara e entre outros diagnósticos que a gente consegue fazer, não somente diagnóstico, mas também como acompanhamento de lesões, acompanhamento de tratamentos, visualização de estruturas em tratamento regenerativo nos dias de hoje, né? Então, tudo isso através do ultrassom é muito importante e sempre que nós temos em mente que nós podemos comparar, isso engrandece ainda mais a qualidade de visualização do que a gente vai descrever. Então, vamos lá. Vejam só, essa imagem, né, para quem não faz ultrassom, isso é um tendão. Mas para quem já faz ultrassom, e vê essa imagem de um tendão, pode imaginar que tendão é esse, né? Será que tem tendinite? Será que não tem tendinite? E aí? Eu pergunto para vocês, essa imagem, para quem olha de cara, você enxerga alguma alteração nesse tendão? Você enxerga o que você descreveria nesse tendão? Paciente com dor no ombro, com essa imagem do subescapular. Isso é o tendão do subescapular. E aí, alguém arrisca a dizer alguma coisa? Difícil, né? Deixa eu ver se estão respondendo aqui. Não tem padrão fibrilar. Boa. Não tem padrão fibrilar. Tudo bem, não tem padrão fibrilar. Ok. Mas vamos fazer o comparativo para a gente poder entender esse padrão fibrilar? Para a gente entender melhor o que está acontecendo com esse tendão? Vamos lá. Se a gente faz o exame comparativo, Lucas, olha o que vai acontecer agora. E aí? Facilitei a vida de vocês? Veja que o exame contralateral, ele mostra uma imagem mais homogênea do ponto de vista ecográfico. Já do outro lado, uma imagem um pouco mais espessada e mais hipoecogênica. Mas veja só, é o limite
para quem está começando, passar despercebido. Eu tenho certeza que quem está começando pega uma imagem dessa, passa despercebido. E aí a gente entra com discreta tendinopatia do subescapular. Quando? Quando comparado ao lado contralateral. Está mais homogêneo, está mais ecogêneo. Do outro lado, um pouquinho mais hipoecogêneo, com a textura heterogênea, um pouquinho mais espessado. Mas é esse pouquinho, é esse limítrofe que nos engrandece quando a gente faz o exame contralateral. Então, nesse caso, paciente com uma discreta tendinopatia do subescapular. Isso é, de uma forma geral, difícil para quem está fazendo ultrassom, né? Para quem está começando, para quem está ali no limbo de estar fazendo seus exames de ombro, pegar um caso desse pode passar despercebido. Então, o exame contralateral, quando gerar uma dúvida, faça o exame contralateral, porque aí você vai se direcionar, tá, diante do que exatamente é normal para uma discreta alteração. Então, essa é uma imagem clássica da importância do exame contralateral na ultrassom. Bem, a avaliação contralateral no ultrassom musculoesquelética consiste na comparação sistemática entre as estruturas anatômicas de ambos os lados, acometido e saudável, para a identificação de assimetrias. Eu até melhoraria aqui, ó, para a identificação de discretas assimetrias patológicas. Essa abordagem é particularmente útil na diferenciação entre variações anatômicas individuais, que pode ter também, pacientes ter variações anatômicas, isso não é patologia, mas é uma variação que você consegue descrever. Por exemplo, lá, um nervo mediano bífido, né? Um nervo esquiático passando por baixo, na emergência ali do piriforme, ou por dentro do piriforme, ou por cima do piriforme, e você fazer o comparativo e ter essa noção. Tá? Então, essa abordagem é particularmente útil na diferenciação entre variações anatômicas individuais e achados patológicos, melhorando a acurácia diagnóstica. É rápido, simples e você está com o paciente na frente. É muito fácil você fazer isso. A avaliação contralateral no contexto do exame refere-se à comparação direta entre o lado acometido, com queixa ou sinais clínicos, e o lado assintomático do paciente. Esse processo é fundamental para garantir uma análise mais acurada, principalmente em casos onde as alterações são sutis ou quando existe incerteza sobre o que seria a anatomia normal para aquele paciente específico. Aqui eu friso o seguinte: quando a gente tem uma avaliação muito complexa, do ponto de vista que você olha e fala, cara, aí tá muito doido. Aí é uma anatomia que eu não conheço. Aí eu não lembro. Aí eu tô com dúvida. Antes de colocar o transdutor sobre essa estrutura, que você já sabe que tem alguma coisa, faz o seguinte: pega o lado contralateral e coloca o transdutor naquela região. Vai lá na avaliação contralateral, veja a anatomia, veja todo o desenho anatômico, faz uma mobilização, faz uma avaliação dinâmica, veja se realmente você consegue entender aquele contexto de normalidade e depois você passa para o lado contralateral. Isso vai atenuar a tua percepção de alterações se porventura você ver e falar, opa, isso não está normal. E aí você vai ganhar muito mais tempo durante o Você vai perder tempo de avaliação e não entender aquela região. Durante a aula eu vou mostrar isso para vocês a todo momento. Então veja só, de 0 a 5 anos de experiência, ou seja, quem está fazendo, está começando hoje e tem 5 anos de experiência de ultrassom, eu diria que a avaliação contralateral ela é essencial. Essencial. De 5 a 10 anos de experiência, eu diria super essencial. E para mim, que tenho mais de 10 anos de experiência, eu diria extremamente essencial. E alguém pode me perguntar, mas Felipe, você já tem uma experiência grande, por que extremamente essencial? Porque quando nós temos uma experiência muito elevada, nós, na maioria das vezes, temos o compromisso, temos a responsabilidade de fechar mais diagnósticos, de fechar diagnósticos outrora muito difíceis, muito detalhados, minimamente alterados. Então, a experiência de quem faz, ela está a toda prova para um diagnóstico mínimo, para um diagnóstico muito sutil, porque às vezes é somente nessa sutileza que a gente vai chegar ao veredito final para bater o martelo
da ultrassonografia num exame complexo. Por que extremamente essencial? Veja só, eu recebi essa carta de um colega aqui do Rio, e nessa carta, resumindo, ele bota aqui, ó, diante da persistência dos sintomas e da ausência de um diagnóstico conclusivo nos exames de imagem prévios, estou encaminhando o senhor Everton, que era o paciente, para a realização de uma nova ultrassonografia do quadril. Considero que sua expertise na identificação de patologias obscuras do quadril será crucial para elucidar este caso desafiador. Então, o colega mandou isso escrito, mandou isso digitado. O que ele quis dizer? Que eu seria extremamente útil na condução de avaliação de um paciente que já tinha feito vários outros exames e ele não tinha fechado o diagnóstico. Então, para mim, esse exame comparativo, esses detalhes minimalistas são extremamente essenciais para que eu conduza esse exame, para que eu conduza esse caso e possa dar um feedback para ele positivo do que eu acho que seja necessário no que concerne ao tratamento, à abordagem desse colega. Então, é extremamente essencial a gente sempre lembrar do contralateral, tá? Então, não deixem de fazer o exame contralateral quando necessário. Caso 1, lesão cortocontusa do antebraço. Veja só, uma tendinite, às vezes, já é difícil você enxergar. Avalie uma lesão cortocontusa por vidro. Cara, quem faz ultrassom aqui sabe a dificuldade de avaliação de um antebraço. Sim ou não? Você bota o transdutor no antebraço. Se você não fizer uma avaliação dinâmica, se você não for bom de anatomia, se você não já tiver visto vários antebraços, cara, você vai botar o transdutor ali, vai rastrear e não vai ver nada. Nada que às vezes vai ficar, será que a dor é aqui? Será que não é aqui? Será que é irradiada? Imagine um antebraço com toda a anatomia desestruturada, toda a anatomia mudada. Então veja só, antes de eu colocar o transdutor em cima dessa lesão, o que é que eu fiz? Fui no lado contralateral e fiz essa avaliação. Veja, nós temos aqui os flexores profundos, temos aqui o nervo mediano, flexores superficiais. Estou vendo uma anatomia normal, né? Aqui os ossos do rádio e da una, aqui a membrana interóssea, e a gente vê uma anatomia normal. Beleza. Agora que eu já documentei, que eu já frisei essa imagem anatômica normal, eu vou colocar em cima da lesão. E vejam o tão quanto isso vai nos chamar a atenção. Olha, agora eu pego uma mudança do padrão anatômico para uma mudança de um trauma cortocontuso. Então, se eu não tenho essa anatomia bem formada na cabeça, quando eu coloco o transdutor aqui em cima e começo a rastrear, eu fico o quê? Perdido. Né? Então a gente vê aqui ó, um espessamento do nervo mediano absurdo, né? A gente vê um flexor superficial muito borrado, vê um flexor profundo borrado, ou seja, a gente vê várias alterações que no primeiro momento, quem está avaliando fala, meu Deus do céu, o que é isso? Como é que eu vou descrever? Como é que eu vou rastrear isso? Gente, muito fácil. Se você conhece uma anatomia normal, se você conhece a anatomia daquela região, não desespere. Faça o exame comparativo e depois vá buscando por estruturas que você já conhece e vá lapidando a imagem aos poucos. Tá? Nesse caso aqui eu botei um vídeo, ó, a gente vê um espessamento aqui, ó, do tecido subcutâneo, flexor superficial bem alterado, flexor profundo bem alterado, um nervo mediano bem alterado, né? Então, isso a gente já começa a avaliar. Quais são os tendões que passam aqui? Flexão radial do carpo, flexão lunar do carpo, vemos aqui o pronador quadrado, nervo mediano, e aí você vai descrevendo parte por parte de uma forma mais fácil. Caso número 2, epicondilite lateral. O teste de Coulson e o teste de Mill são dois exames físicos que nós usamos na ortopedia para avaliação de epicondilo né? Na verdade, epicondilite lateral ou a doença do tenista, né? Ao contrário da epicondilite medial, que é a doença do golfista. Medial, flexores. Lateral, extensores, radial curto e longo, carpo. Joia. Mas olha só, a gente vai fazer essa avaliação, mas antes de incrementar
né, a imagem do epicôndilo lateral para a avaliação da epicondilite, a gente tem que descartar o quê? A principal patologia que diferencia a epicondilite lateral, que é a síndrome do interósseo posterior. Síndrome do interósseo posterior. Então a gente faz a avaliação inicial do nervo radial no transversal, depois faz uma imagem longitudinal para ver aqui o nervo radial se dividindo aqui, ó, interósseo posterior e ramo sensitivo, e também vimos aqui, ó, a arcada de Froese. E aqui é uma artéria recorrente chamada arcada de Henle, tá? Então, a gente primeiro tem que enxergar se não tem um diagnóstico diferencial para a epicondilite lateral. Depois, a gente vai lá no epicôndilo lateral e a gente vê essa imagem. Nesse primeiro momento, a gente imagina que é uma ruptura do epicôndilo lateral. E, de fato, parece ser uma ruptura. E eu pergunto, será que é uma ruptura pura? Será que tem alguma coisa mais associada? A gente vê aqui ó, um padrão de espessamento, né, do epicôndilo lateral, um padrão de epicondilite, de fato, e vê uma mega lesão. Quando a gente vai para o lado contralateral, a gente começa a observar que não somente tem uma epicondilite lateral, mas também tem alguma alteração nessa estrutura cápsula-ligamentar lateral. Veja aqui, ó, a gente tem um contato direto entre a articulação húmero-radial e essa estrutura lesionada. Possivelmente, essa paciente, foi o que eu decidi relatar na época, foi que essa paciente, além da epicondilite lateral, ela tinha uma lesão cápsula ligamentar lateral e o líquido articular ele estava formando um cisto dentro dessa lesão, né? E a paciente tinha dor nessa região. Então, esse é o contexto de entendimento da avaliação contralateral. E aqui, ó, a gente vê uma região onde há uma comunicação também alimentando essa imagem, inclusive fazendo um reforço acústico posterior muito grande. Olha aqui o reforço. Logo, isso aqui a gente decidiu, eu botei na época que era um cisto. A paciente tinha um epicondilite lateral, tinha uma lesão, mas tinha uma ruptura cápsula ligamentar que estava permeado, como se fosse um pedículo, fazendo a nutrição, fazendo esse enchimento dessa lesão. Tá? Então, isso é muito importante para um laudo bem feito e você poder comparar e entender essas mínimas alterações que podemos encontrar. Então, aqui um vídeo, ó, a gente vê essa comunicação, ó, comunicação dessa lesão, e ali um cisto, ó, permeado de líquido articular por esse pedículo da região articular. E a gente vê uma descontinuidade, ó, olha aqui, ó, descontinuidade do ligamento colateral lateral. Olha aqui. Aqui eu consegui documentar muito bem essa comunicação, esse pedículo com a região articular. Beleza. Caso número 3, lesão cortocontusa da perna. Mesma coisa. Imagine eu colocar o transdutor em cima dessa cicatriz e começar essa avaliação. Você vai ficar desorientado, você não vai entender quem é quem. Vamos lembrar um pouquinho da anatomia contralateral antes de avaliar? Vamos. Então a gente vem aqui, ó, bota o transdutor do outro lado, vê os extensores dos dedos, né? Os extensores, no caso, o tibial anterior, extensor longo do hálux, extensor longo dos dedos, né? São os três músculos que vão fazer a sua transição miotendínea e vão lá para a região do pé e dos dedos. E aqui eu vejo a tíbia, né? Tíbia, tibial anterior, lado esquerdo. Quando eu vou para o lado direito, olha o que a gente enxerga. Essa bagunça. Por quê? Lesão cortocontusa, né? Então a gente vê, ó, um aumento do tecido subcutâneo, vê aqui, ó, uma comunicação da pele para o tecido subcutâneo. Geralmente aqui é onde houve o trauma cortocontuso, né? Tecido subcutâneo. O tibial anterior, ó, todo alterado, provavelmente uma lesão parcial do tibial anterior. Essa paciente veio para mim para saber qual o grau de lesão e se teria indicação cirúrgica, porque a ressonância, nesse caso, ela viu uma imagem de sensibilidade muito alta pelo edema e o médico ficou sem entender se ainda havia tendão, se não havia tendão, né? Então ele pediu uma avaliação, um cirurgião de pé aqui do Rio, pediu essa avaliação com ultrassom para saber se realmente qual seria a conduta dele. Veja aqui de novo, ó. A gente vê em cima do tibial anterior, aqui, ó, do lado esquerdo normal, o retináculozinho.
Olha o retináculo aqui, gente. Bem espessado, uma ruptura do retináculo, o tibial anterior todo desorganizado, ruptura intratendínea, né? Mas em nenhum momento a gente vê uma lesão completa, mas sim vê um aumento de partes moles, aumento dessa lesão do retináculo, um tibial doente, com uma lesão não transfixante, mas uma lesão parcial, doente, né? Uma bainha bem espessada, né? Então a gente consegue entender melhor essa anatomia. Óbvio que durante a avaliação longitudinal eu também comparei. Veja aqui, ó, o tibial anterior de um lado, retesado, normal, e do outro lado, ó, fazendo um abaulamento, embarrigado. Ou seja, se ele está embarrigado, ele perdeu em algum momento essa tensão. Se perdeu a tensão, ele faz esse embarrigamento. Veja um tendão muito doente, muito espessado, e aqui, ó, um afilamento do tendão. Por que ele está mais gordinho aqui? Porque alguma parte dele que rompeu, quando você perde essa tensão, esse retesamento, ele fica mais gordinho no seu coto proximal, tá? Então, sempre comparar, fazendo avaliação estática e avaliação dinâmica. Para quê? Para que nós não tenhamos, no primeiro momento de avaliação, aquele susto, aquela, meu Deus do céu, que isso? Então, lembre-se dessa aula para a vida de vocês. Sempre que for avaliar qualquer tipo de ruptura, lesão, coloquem o transdutor na parte contralateral, avaliem, estudem anatomia, peça para o paciente fazer avaliação dinâmica. Às vezes o paciente vai falar assim, doutor, é o outro lado. Você fala, tudo bem, eu sei, mas antes eu preciso ver aqui para entender melhor o que eu vou ver do outro lado e não me confundir na hora de fazer o relato, porque eu quero fazer o melhor diagnóstico, a melhor descrição, até porque sem diagnóstico eu não tenho como abordar o melhor tratamento. Tá bom? Dor em topografia escapular. Esse quarto caso é uma dor típica que a gente vê no consultório, geralmente diagnóstico diferencial de cérvico-braquialgia, às vezes uma dor que parece do ombro que está irradiando, pode ser uma omalgia, pode ser uma síndrome do manguito rotador, e aí a gente fica, e aí, o que que é? É ou não é? Poucos sabem, mas existe patologias na região escapular, periescapular como um todo, chamado trigger points. Trigger points nada mais é do que pontos de contratura durante a avaliação de relaxamento e contratura. Em algum momento pode haver um ponto de tensão e fazer um ponto de contratura. Esse ponto de contratura, gente, não sai fácil, não sai com remédio e o paciente fica com dor muito. E é uma dor que irradia. Nós temos dores irradiadas para a cervical, para a região temporal, para a região do ombro, para a região do braço, que faz diagnóstico diferencial para as cervicobraquialgias. Então, aqui a gente vai colocar o transdutor na região escapular e quem não está acostumado a ver um trigger point pode passar despercebido. Só que eu vou dar mais uma orientação. Coloque um transdutor no lado contralateral. É aqui que dói? Não. Tudo bem, vou ver. Então a gente vê aqui o romboide maior, romboide menor, trapézio. A gente está olhando toda essa região. Beleza, já olhei. A gente vê que está em um padrão anatômico normal, uma textura bacana. Vamos colocar agora no lado contralateral. E quando a gente coloca no lado contralateral, é exatamente isso que a gente vê, ó. Uma área mais hipoecogênica, diferente, uma textura heterogênea e, coincidentemente, o ponto de dor referida pelo paciente. Nesses casos, né, de trigger points, né, pontos de contratura, a gente tem uma ferramenta na ultrassonografia, que é o Power Doppler, que nos ajuda a fazer o diagnóstico ainda mais, tá? Então, além de já ter feito o diagnóstico, a gente pode potencializar ainda mais esse diagnóstico. Como? A gente vai abrir uma janelinha aqui dentro da lesão, chamada Power Doppler. O Power Doppler, quando você abre aquela janela, como é que funciona a física do ultrassom? Aquela janela é um captador de velocidade. Velocidade. Quando você liga dentro de um vaso, se houver fluxo, vai haver aquela luzinha, aquela coloração. Se não há fluxo, se há trombose, vai ficar escuro. Ou seja, se a gente liga o Power Doppler aqui, cria-se uma vibração e não há passagem de vibração dentro da lesão, é porque essa lesão é uma contratura. E é isso que a gente fez. Então, ó, quando a gente liga o Power Doppler e a gente faz a vibração, é isso que acontece. Ó. Tudo que vibra gera velocidade. O que não vibra gera
não captação de velocidade. E aí a gente fecha ainda mais o diagnóstico. Isso é uma avaliação muito simples e que não deixa dúvidas do diagnóstico trigger point. Trigger point é subdiagnosticado. Pacientes vêm para mim de 6 a 1 ano com dor, que já fez de tudo e que ninguém achou. E a gente consegue fazer o diagnóstico no ato da consulta, inclusive, com esse diagnóstico, já de fato fazer um procedimento de agulhamento para liberar esse trigger point. O paciente relaxa, ele melhora absurdamente. Os tratamentos de trigger point são maravilhosos, maravilhosos do ponto de vista de prognóstico. Outro caso, mesma coisa. Veja, ó, a gente bota aqui, não vê nada demais. Quando a gente vê do outro lado, olha, a gente vê essa quantidade de anecoica com uma sombra acústica. Opa, Felipe, você mostrou ainda há pouco um ponto de contratura. Sim, aqui também tem um ponto de contratura, só que aqui a gente também tem uma bursite associada. Felipe, eu não sabia que aí tinha bucite. Tem. Aqui existe uma bucite que fica na região costal. E você pode ter não somente essa imagem mais ecogênica, mais hipoecogênica, como também ter essa imagem mais anecoica fazendo esse reforço acústico. Então, aqui é o trigger point mais a bucite que geram dor. Vamos lá ligar a luzinha, ligar o power Doppler? Vamos lá. Olha só. Liguei o power Doppler. E é justamente isso que a gente vê. Ó. A gente vê não somente o ponto de contratura, mas também essa região que, ó, do outro lado, quando a gente liga, há uma captação completa. Já desse lado, quando a gente faz o power doppler, essa vibração, olha a diferença. E aí, quando a gente faz o comparativo, não deixa margens para dúvida, não deixa margens para será? Será que é? Será que não é? Será que eu deixei de ver alguma coisa? Isso que é importante durante a avaliação contralateral. É uma ferramenta gratuita que você tem do outro lado para corroborar ainda mais com a tua dúvida e com o teu diagnóstico. Esse caso é maravilhoso. Dor em topografia interna do polegar, né? Para quem não é ortopedista, esse ligamento se chama ligamento colateral ulnar. É esse ligamentozinho aqui, ó. Quando você faz uma lesão no ligamento colateral ulnar, muito comum em esportistas, em atletas de esqui, né, de jogo de futebol, enfim, de outras coisas também que tem trauma no polegar, goleiro em especial, é uma patologia que nós temos lesões, grau 1, 2 e 3, e o quarto grau da lesão do ligamento colateral ulnar do polegar é a lesão de Stenner. Na verdade, a lesão de Stenner não é qualquer lesão desse ligamento. É a lesão quando a gente tem uma sobreposição da poneurose do adutor do polegar que adentra dentro desse miolo desse vazio dos cotos ligamentares e que não permite que esses cotos se encontrem. Porque quando esses cotos se encontram, há uma tendência de cicatrização. Quando você faz a lesão e a poneurose entra aqui, esses cotos ficam assim, ó, sobrepostos. Ou melhor, sem sobrepor. Então, eles não haverão em nenhum momento esse contato. Logo, a gente tem que abrir, tirar essa poneurose e recompor e colocar uma âncorazinha para fazer essa sutura, tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Se você não sabe, não lembra e vai fazer uma avaliação de mão, coloca no lado contralateral. Veja, quando eu coloco o transitor no lado contralateral, eu vejo esse ligamentozinho aqui, ó. Isso é o ligamento colateral ulnar do polegar. Veja, ligamento colateral ulnar do ulnar. Né? A gente vê aqui em cima branco essa aponeurose do adutor e vê o ligamento aqui embaixo, ó. Vê as estruturas ósseas, vê o espaçamento articular normal. Agora eu já sei que isso é normal. Legal. Joia. Já sei que é normal? Já. Então, agora eu vou pegar essa imagem, vou botar do lado e vou botar agora o transitor em cima da área que veio para eu avaliar. O que é que eu vou ver? Vou ver isso. E aí? Com isso, a gente sabe que tem alguma coisa errada. Opa, vamos lá. Se não tem, se a gente tem aqui, ó, uma poneurose, tem aqui a parte ligamentar, a outra parte ligamentar e tem esse oco, ou seja, eles estão o quê? Separados.
Se eles estivessem sobrepostos, se ele tivesse unido, não seria lesão de Stenner. Seria uma lesão do ligamento colateral ulnar do polegar. E aí você descreveria a lesão, porém com sobreposição, com encontro dos cultos. Aqui não. Aqui você tem uma sobreposição da aponeurose, essa aponeurose adentrou aqui, ó, e não deixou os cotos se unirem. Logo, a gente classifica isso aqui como lesão de Stenner. Essa é a famosa lesão de Stenner. É um tratamento cirúrgico. Tem que haver uma abordagem de abertura, tirada do adutor, do aponeurose adutor e reconstrução com âncora nesse caso. Olha aqui, ó. E aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma imagem minha de um caso, paciente com 20 dias de evolução, e aqui é uma imagem retirada desse artigo. Inclusive, dentro do MSK Power, eu tenho esse artigo na íntegra, mostrando todos os graus de lesão de Stenner. E esse caso é praticamente uma cópia dessa lesão que eu peguei no artigo. Né? Esse artigo é um artigo até novo, 2013, né? Para ultrassom, né? É um artigo novo. Então, assim, a gente tem um artigo com todas as imagens, desde o grau 1, grau 2 ao grau 3, como eu estou mostrando para vocês, a gente tem lá todas essas abordagens. Caso 7. Aqui começa a coisa ficar mais interessante. Por quê? Porque dor glútea profunda, né, a avaliação do piriforme, de uma forma geral, ela é muito subdiagnosticada na ressonância. Né? Eu vejo cada dia mais pacientes tratando de patologias que não são de fato as que eles vêm tratando. E o ultrassom entra como aqui? O ultrassom entra com uma avaliação riquíssima do ponto de vista de um lado e do outro. Tá? Então, nádega superficial, nádega profunda, piriforme, gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior, quadrado femoral. Tudo isso a gente não somente consegue ver muito bem no ultrassom, como também a gente consegue fazer avaliações dinâmicas e consegue fazer avaliações comparativas. Isso tudo enriquece muito a nossa avaliação para com o diagnóstico. Então veja só, nós temos aqui o piriforme, e nós temos aqui o nervo esquiático. O nervo esquiático passando por baixo do piriforme, como é de costume, né? Como é o normal. Quando a gente vai para o outro lado, a gente vê essa imagem. Olha só, a gente vê um piriforme mais espessado, mais hipoecogênico e sua textura bastante heterogênea. E por que, na maioria das vezes, esse diagnóstico é tratado como ciatalgia? Por quê? Porque vejam bem, acabei de falar. Se aqui nós temos um piriforme normal e temos o ciático aqui, do outro lado, a gente vai ter o quê? Um espessamento desse músculo. Se você tem um engordamento dele, se ele está mais gordo, ele tende a comprimir quem? O nervo esquiático. Então, o nervo esquiático aqui, ó, ele está justaposto praticamente, ele está sendo comprimido pelo piriforme. Então, a síndrome do piriforme gera uma ciatalgia que é confundida com lombociatalgia e que tem uma característica que tem uma dor irradiada geralmente para a região posterior do joelho. Então, a ciatalgia da síndrome piriforme ou da síndrome do obturador interno, ela tende a irradiar até a fossa poplítea. Então, quando você tiver um paciente com dor de nádega até a fossa poplítea, não pede ressonância. Vai lá no glúteo, avalia a nádega superficial, né? Vê se tem abscesso, se tem derrame, se tem um neuroma do nervo cluneal por alguma compressão de chip ou compressão por injeção, ou algum abscesso evoluindo ali no nervo cluneal superior, em especial, ou faz a avaliação dos rotadores do piriforme e do gêmeo superior, do obturador interno, gêmeo inferior e do quadrado. Em algum momento, você pode achar isso e fazer o seu diagnóstico, tá? Então aqui, uma síndrome piriforme clássica. Outro momento, a gente vê ó, um piriforme assim. Aqui eu estou com um transdutor linear, não é o padrão. E do outro lado, eu tenho essa imagem. Pergunto, Felipe, eu vejo um piriforme espessado, heterogêneo, joia, mas eu estou com dúvida. Quando você vai para o outro lado, você, além de entender que o lado contralateral está pior, você fala, cara, isso aqui está bem pior. Beleza, mas esse lado não está normal. Então,
você também consegue não somente entender o lado contralateral, mas também entender o lado que você está avaliando. Então, nesse caso, a gente olha o lado contralateral, teve dúvida, vai para o outro lado. Mas a nossa dúvida aqui é, cara, será que o outro lado está melhor ou pior? Não, está pior. Beleza. Isso não extingue, não retira a possibilidade de eu fazer também um diagnóstico desse lado. Tá bom? Então, aqui, ó, uma síndrome piriforme discreta, aqui uma síndrome piriforme moderada. Veja que eu consegui fazer esse exame com uma tranjutor linear, né? Um tranjutor linear. Poderia fazer no convexo? Claro, é o padrão, mas nesse caso, paciente mais magro, geralmente homem, a gente consegue fazer um estudo melhor dessa região glútea no tranjutor linear, ao contrário das mulheres. Tá? Então, diagnóstico feito, um diagnóstico bacana. Esse paciente passou pelo procedimento e a gente conseguiu zerar essa dor desse paciente. Por quê? Porque quando a gente espessa o piriforme, esse piriforme gera uma contratura, ele amassa o ciático e faz aquela ciatalgia. Caso 8, avaliação da mão, lesão tumoral na mão a esclarecer. Esse caso aqui é maravilhoso. Esse caso aqui eu poderia relatar ele, até publicar, mas eu não publiquei, não sei porquê, mas eu pretendo um dia publicar esse caso. Muito interessante. Essa foto é uma foto ilustrativa para vocês entenderem o seguinte: o paciente tinha mais ou menos uma tumoração nessa região, parecido com essa, não tanto, mas parecido, só para vocês entenderem. E esse paciente veio de um cirurgião de mão que falou assim para mim: Felipe, cara, eu não entendo. O paciente tem uma tumoração na mão e o exame de ressonância não mostrou nada. Está normal. Eu repeti, normal de novo. E eu falei, caraca, dois exames de ressonância e normal? Não é possível. Aí o paciente chega para mim, mais ou menos com uma tumefação, eu falei, cara, como é que a ressonância não viu essa lesão? Impossível, não tem como, tem alguma coisa errada. Lá vai eu avaliar. O que que eu fiz? Botei o transitor aqui ou fui no lado contralateral? Sempre no lado contralateral, óbvio. Então, ó, botei o transitor no lado contralateral. Aqui é o segundo metacarpo e aqui é o lumbrical do lado normal. Quando eu coloco no lado contralateral, eu vejo essa imagem. E eu falo, rapaz, tem alguma coisa estranha aí. Tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente. Esse lumbrical está muito grande, né? Uma imagem anômala. E eu fiquei rastreando esse rapaz, olhando, vendo um lado, vendo do outro, passando a mão para cima, para lá, botando a mão. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer agora, né? Então, ó, eu coloquei o transdutor nessa região. Isso aqui é o músculo lumbrical, né? Os lumbricais. Eu coloquei o transdutor nessa região e fui estudar a avaliação dinâmica. Eu estou saindo, gente, lá do punho. Eu estou lá no final do túnel do carpo, no final do túnel do carpo, e estou avaliando, ó, em direção ao segundo, para estudar o quê? Desde essa região dos tendões até a eminência da tumoração. E foi isso que eu fiz. Saí lá do nível mediano, final do túnel do carpo, e ó, venho avaliando a região tenar, ó, e eu vejo essa imagem aqui, ó, de um músculo lumbrical enorme, aqui os tendões flexores. Estou vendo o tendão flexor e o lumbrical. Flexor, lumbrical desse lado, tendão flexor desse lado. Vou passar mais uma vez, eu vou passar até aqui, ó. Ó, tendão flexor, tendão flexor, lumbrical, lumbrical. Eu estou nessa topografia aqui, tá, gente? Aqui, ó, nessa região, eu estou vendo tendões flexores e um lumbrical. E um lumbrical muito acentuado, muito acentuado. Então eu vejo a região tenda, tenda, ó, e um lumbrical muito grande. E eu falo, e aí? O que que eu vou descrever? Bem, por que a ressonância não mostrou nada? Porque de fato não tinha nada. Tinha apenas um músculo lumbrical aumentado de tamanho, anômalo. Eu fui na internet, cara, né? Fui no PubMed, fui estudar, investigar e não achei nada. E eu tive que descrever. Eu falei, eu liguei para o cirurgião, falei, meu amigo, é o seguinte, não se assuste, mas esse paciente, ele tem um músculo lumbrical anômalo, aumentado de tamanho, que quando ele faz a manobra de garra para pegar a raquete, para pegar lá as coisas que ele faz,
Por ele ser aumentado de tamanho, ele gera uma maior compressão da garra. Mas, de fato, o paciente não tem nada. E eu falei para ele, eu já vi isso no tensor do face lata, que era sugestivo de uma tumoração e não era, e já vi também nos lumbricais do pé, né? Vi no lumbrical do pé uma anomalia dessa, já vi no tensor do face lata uma anomalia muito grande, no quadril, o quadril da paciente de um lado muito mais exuberante, que foi solicitado como uma tumoração, foi feita ressonância, não foi visto nada, foi enviado para mim, eu falei, cara, realmente não tem nada, tem apenas um músculo anormal, anômalo, um músculo maior, né? E isso gera essa dor, tá bom? Então, um caso muito interessante, um caso difícil, né? Porque a gente tem que entender de fato. Se não fosse o comparativo, eu talvez não chegasse a essa conclusão, porque eu não ia entender, né, o tamanho, né? É difícil a gente ver o tamanho do lumbrical ali. Então, esse caso é um caso bastante interessante para a gente ver a importância do exame contralateral. Avaliação do punho. Tinel positivo em topografia do ramo sensitivo do nervo radial. Gente, ramo sensitivo do nervo radial é uma estrutura, ó, é a ponta dessa caneta aqui, ó. É a pontinha dessa caneta. É pequenininho, difícil de ver, né? Então, é uma estrutura que a gente não avalia de rotina. Inclusive, o cirurgião falou, Felipe, vou te mandar um caso difícil. Deixa eu te perguntar. Você consegue ver o ramo sensitivo do nervo radial? Falei, consigo. Será que você consegue ver se tem alguma alteração? Falei, consigo. Tá bom então. Quero ver. Tá bom. Óbvio. Quando o paciente veio para mim, o que é que eu fiz? Fui no lado contralateral. Primeira coisa. Por quê? Porque se eu tivesse visto o ramo sensitivo inicialmente do lado contralateral, eu não ia ter base para saber o que é normal ou não. Por quê? Porque não é uma coisa de rotina. Então eu fui no lado contralateral, botei bastante gel e vi aqui, ó, o epineuro, os fascículos e o nervo ovalado de ecogenicidade normal, sem nenhuma alteração. Primeiro compartimento, segundo compartimento. Botei aqui, eu falei, legal, joia. Já decorei a anatomia, tô vendo que tá normal. Vamos pro lado agora que ele solicitou o exame? Bora. E aí? De cara, a gente já vê o quê? Que tem uma alteração perineural, né? Então a gente vê ó, um nervo com uma imagem mais hipoecogênica. Então isso aqui já me deu indícios de que esse lado definitivamente era um lado normal e esse lado estava um pouquinho alterado. Joia. Então, ó, de novo, um nervo com algum grau de edema no epineuro. Um edema epineural, né? Epineuro, perdão. Então, esse paciente sofreu um trauma indireto, né? Alguma coisa raspou nele assim, e esse paciente estava com um tinel exuberante, estava com um tinel proeminente, né? Então, a descrição foi visualizado, um discreto espessamento, com edema circundando o nervo ramo sensitivo radial. Então, mandei essa imagem para ele, mostrei, dei uma aulinha para ele, mandei para ele, ele ficou muito feliz. A gente fechou o diagnóstico, ele fez o tratamento, esse paciente ficou bom. Gente, vocês estão entendendo a importância do comparativo? Que até para mim é difícil, até para mim seria mais complexo essa avaliação, que não seria tão fácil, né? Por isso que eu digo que é extremamente essencial o comparativo para quem tem muita experiência, porque quem tem muita experiência, o cara que tem mais experiência não vai chegar a examezinho fácil, não vai chegar a exame normal, não vai chegar a exame, né, ali, vai chegar a exames assim, ó, minuciosos, porque muitas das vezes é você que será a ponta final de uma avaliação, tá bom? Um casinho especial, esse paciente, inclusive um caso novo, recebi essa mensagem. Oi, Luiz, bom dia. Tudo bem? Estamos com um paciente aqui no consultório que está apresentando um estalido quando faz flexo e extensão do joelho direito. Fez ressonância e nada foi evidenciado. Ele vem sendo acompanhado por um fisioterapeuta que trabalha comigo e gostaria da sua avaliação sobre o caso. Olha que interessante. Uma profissional que estava sendo acompanhada por um médico, ele pediu uma ressonância,
não viu nada. Pediu outra ressonância, não viu nada. E o paciente continuava com a queixa de estalido. Veja só, olha que doido, né? Há 10 anos, né? 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, é igual aquele ditado, né? É o poste mijando no cachorro, né? Já escutaram isso, né? Imagina, o cara pede uma ressonância, a ressonância não mostra nada e o cara manda para ultrassom. Me diga uma coisa, quem é ortopedista aqui? Quando que vocês iam solicitar um ultrassom para um caso desse? Fala, sejam sinceros. Nunca, né? Nunca, nunca. Foi o que eu sempre escutei. Ressonância, tal, ultrassom não serve para nada, ultrassom não serve para nada. E veja nos dias de hoje o quanto a ultrassonografia ela evoluiu do Não, ponto de é vista diagnóstico quatro, para o cinco joelho, max. né? Quanto que ela evoluiu? Há 10 anos atrás, isso aqui seria uma heresia. Heresia, né? E quando eu mostro os casos, mostro as aulas dentro do curso, é justamente mostrando isso aqui. Que esse tipo de interrogação, esse tipo de solicitação, se você não tem um embasamento, a base forte do ultrassom, a visão anatômica, a visão ortopédica, você não consegue desenvolver. Veja, você pode ser o ortopedista que só se baseia na ressonância, tá tudo bem. E você pode ser um cara que está fazendo só diagnóstico, só agenda, e tá tudo bem. Só que veja só, você pode ser um tocador de ficha, não tenho nada contra. Você pode ser só um tocador de ficha, ou você pode ser alguém que sai de casa para fazer a diferença. Não somente na sua vida, mas na vida dos seus, na vida dos seus pacientes e, obviamente, na vida do médico solicitante. Eu penso assim desde quando comecei a aprender. Ou eu saio de casa para fazer o meu melhor e dar o meu melhor para fazer uma diferença, né, para todo mundo, ou, cara, eu vou ser um tocador de ficha. Tá bem, vou fazer 100 exames no amanhã, vou fazer lá o relato de que qualquer coisa, blá, blá, blá. E aí? O que isso vai levar além somente do financeiro? Né? Então, eu penso um pouquinho diferente. Eu sou muito, né, eu sou muito assertivo nisso. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso melhor. A gente não pode ficar refém de uma metodologia só, que é a ressonância. Eu vejo muito bem ressonância, eu solicito ressonância, tomografia e a eletroneuro, mas nós não podemos ficar refém, principalmente nos dias atuais, nos dias de hoje, que a ultrassom ela é o estetoscópio do ortopedista. Ela está cada vez mais pregnada na nossa realidade, em especial para os procedimentos ecoguiados com segurança de medicações, sejam de baixo custo ou de alto custo, ou regenerativa, ou screening de acompanhamento de lesões musculares, lesões tendinosas, lesões ligamentares, ela é de suma importância para todos nós que vivemos na medicina atual, na medicina moderna. Essa é o contexto da ultrassonografia. Então, durante a avaliação desse paciente, em nenhum momento eu levei o pedido, né, desse paciente como imagem única. O que que eu fiz? Fiz o meu exame de joelho. Fui fazer meu exame de joelho como se não soubesse nada. Então fui eu lá fazer o meu protocolo de joelho completo. Depois do meu protocolo completo, né? Quem é aluno sabe aí, meu protocolo de joelho é bem completo, bem, né, robusto. Vi lá uma sinovite, vi lá um entesófito no polo superior da patela, até aí tudo bem. Depois eu fui fazer a avaliação, né, dinâmica da região que ele tinha queixa, que era na região lateral. Região lateral, uma revisão anatômica. A gente vê aqui o trato iliotibial, se inserindo aqui no tubérculo de Gerde. A gente vê o retináculo, essa expansão aponeurótica do retináculo, nessa junção do quadríceps para com o retináculo e o ligamento colateral, ou melhor, o ligamento patelofemoral lateral, né? Essa expansão aponeurótica tanto do trato tibial, do quadríceps, né? E do ligamento patelofemoral lateral. Foi isso que eu vi. Então, ó, durante a avaliação, botei o meu transdutor no corte transversal, né, como se fosse um corte axial de ressonância, e fui fazer meu exame dinâmico. E olha isso. Veja aqui, ó, que em um momento tem uma crepitação. Ó, deixa eu ver se dá para ver melhor. Pum, essa gordurinha aqui, ó, essa gordurinha aqui, ela crepita aqui, ó. Essa crepitação, quem vê essa imagem, fala assim, Felipe, por que está crepitando? O que está acontecendo aqui?
Eu também não sabia. Antes de fazer o contralateral, eu falei, ó, tem algo creptando, mas por que está creptando? Porque a ressonância não viu isso. O que que tem aqui? Por que está creptando? Se aparentemente isso aqui está tudo normal. Aí eu fui ver do outro lado. Lembrando que essa gordura, né, é uma gordura geralmente articular, que está aqui dentro, e é uma gordura que na ressonância passa despercebido, por quê? Porque é uma gordura natural intraarticular, né? Uma gordura ali, uma estrutura anatômica. Então, quando a gente frisa a imagem desse lado e bota o transdutor do outro lado, a gente vê que essa gordura aqui, ela tem um padrão de ecogenicidade diferente desse. Esse está mais ecogênico, esse está mais hipoecogênico e mais espessado, além de ter um derramezinho. Então, esse padrão aqui, ó, esse padrão de espessamento, esse padrão de alteração, pode ser e é somente o que estava acometendo a articulação. Ou seja, o paciente tinha um discreto espessamento dessa gordura, e quando ele fazia flexo-extensão, por estar mais grosso, ele fazia o quê? Um atrito na região patelofemoral e fazia essa crepitação dolorosa. Então, era justamente isso, ó, que estava causando essa dor e esse atrito. E aqui, meus amigos, não tem segredo. Sinovectomia química. O que que se faz sinovectomia química? Triancinolona. Eu jogaria 3 ampolas de triacinolona aí dentro e esperaria essa gordurinha fazer uma desinflamação e reavalaria esse paciente. Tá? Então, ao meu ver, foi isso que eu falei para o colega. E eu não sei depois o paradeiro desse paciente, mas, ao meu ver, se eu tivesse que intervi-lo, eu iria fazer uma sinovectomia química para que ele pudesse melhorar desse engrossamento dessa gordurinha. Caso de hoje. Esse caso de hoje, pra vocês verem, é tão atual essa aula que eu utilizei a técnica da comparativa hoje, né? Eu fiz essa técnica comparativa. Lesão de placa plantar. Não é uma coisa todo dia que a gente vê, né? Então, essa paciente veio com uma dor na região do antepé, sobre a cabeça do segundo metatarso, com um diagnóstico de bursite, tomando remédio e com a probabilidade de fazer uma infiltração na bursite. Aí eu imaginei, legal. Geralmente as bursites dolorosas do antepé são as bursites intermetatarsais. Beleza. Vamos dar uma olhada, vamos ver. Pode ser um neuroma de Morton também, né? Um diagnóstico diferencial, tal. Vejam, gente, que antes de falar, né, de outras coisas, eu mostrei caso de ombro, mostrei caso de punho, caso de mão, perna, antebraço, né, perna, tornozelo, joelho, e agora mostrando o pé. E falando de todo o ponto de vista ortopédico, anatômico, a importância, o comparativo. Por quê? Porque nós precisamos definitivamente conhecer a anatomia. Por isso que antes de falar de qualquer módulo dentro do curso lá, a gente faz uma aula de revisão da anatomia absurda. Né? Quem é ortopedista, quem já viu, sabe, né? A minha aula de anatomia é bem detalhista, para que haja o quê? Um respiro da anatomia. Não adianta eu falar de sonoanatomia se você não sabe anatomia. Não adianta eu falar de uma patologia se você não sabe que existe. Então, é muito importante a anatomia, tá? Então, vamos lá. A gente vê essa imagem, olha só, 17/11, 18:35. Caso mais fresco do que esse não existe. Mais fresquinho, né? Não existe esse. Não existe. Coloquei essa imagem, e aí? Eu já estou vendo a lesão, óbvio, mas no primeiro momento eu fiquei assim, fiquei em dúvida. Aí agora eu boto do outro lado. E aí, pessoal? O que vocês acham? Olha só. Aqui é a base do segundo artelho, a base da falange proximal. Aqui é a cabeça do segundo, aqui é a cartilagem. E aqui, ó, é a placa plantar do lado direito. Quando eu vou para o lado esquerdo, olha o que a gente acha. A gente acha essa imagem, ó, de uma lesão da placa plantar. Outra coisa que me chamou a atenção, quando a gente vê o subcutâneo do lado contralateral,
comparado ao lado da dor, a gente vê que o lado da dor tem um edema. Veja, tem uma maior hipoecogenicidade dessa região, e sem dizer que há um maior espessamento, né? Há um maior infiltrado entre a placa e a região de pele, ó, né? Então, isso eu fiz a medida, ó, 0,84, 0,64, placa plantar íntegra, placa plantar, ó, com uma ruptura, né? Então, veja que o exame comparativo ele é de suma importância até mesmo para os casos óbvios ou não óbvios. Porque até então, eu só fui entender do edema, só fui entender da dor dela e da probabilidade da placa plantar estar lesionada quando eu fiz o comparativo. Eu fiz, opa, agora sim eu tenho certeza absoluta que é uma lesão de placa plantar. Veja que agora, ó, agora mais evidente, uma lesão, uma lesão, digamos, né? Bem lesão. E no outro exame que ela fez, não viram essa lesão de placa plantar. Por quê? Primeiro, que ao ver a buça, né, ao ver o espessamento da buça, que eu vou mostrar para vocês, essa paciente, ela tem essa buça aqui, ó, que a gente chama de buça adventícia. Essa buça adventícia, na maioria das vezes, ela é assintomática, né? Na maioria das vezes é assintomática. Pode doer? Pode, mas é muito difícil. Então, quem viu essa buça, focou na buça e falou que a dor era somente da buça, né? Então, olha só, avaliação dinâmica, ó, fazendo uma flexoextensão para mobilidade da placa, a gente vê aqui, ó, a gente vê o maior edema, vê a buça, vê a lesão, e aqui também, ó, olha só, bucite, adventícia espessada, lesão de placa plantar também, ó, uma lesão bem robusta. Então, esse caso aqui, eu orientei ela sobre as possibilidades. Ela não tinha o segundo dedo índex, que é quando você tem um dedo maior, né? Geralmente, nesses casos, a indicação é tratamento cirúrgico. Esses pacientes, geralmente, quando pisam, faz um sinal de V ali, né? Por algum grau de encurtamento ali, faz um Vzinho nessa região, que é o sign V. Tem um nomezinho que agora eu esqueci. E tem, às vezes, uma gaveta maior ali da região contralateral, mas estava muito, digamos, no começo, né? Essa paciente tinha 3 semanas de dor. Eu sugeria a ela tirar a carga, fazer um fortalecimento, fazer um gelo, fazer ali alguma coisa durante uma semana. Ela já vinha tomando remédio. Falei, vamos dar uma olhada mais daqui a uma semana, vamos ver como é que isso vai evoluir. Possivelmente eu vou encaminhar ela para um cirurgião de pé para ver se há uma necessidade de fazer uma osteotomia, né, corretiva ali para melhorar esse acolchoamento da placa plantar, ver se há uma necessidade de fazer uma reconstrução da placa, enfim. Isso é muito além dos meus requisitos de tratamento, tá? Então, um casinho muito interessante que eu peguei hoje e eu queria mostrar para vocês em primeira mão, tá? Casinho muito bacana. Bem, antes de abrir para perguntas, tá? E obviamente eu sei que muitos aqui têm perguntas, eu queria enfatizar, tá? Eu queria enfatizar algo que a gente já vem falando, tá? E de suma importância, diga-se de passagem, que é a nossa Black Ultra MSK Infinita. Gente, veja só, quem é aluno e quer o meu curso de forma infinita, infinita, ou seja, qualquer outra aula, qualquer outra apresentação, qualquer tudo que tiver para sempre, né? Obviamente tiver um carinho por mim, gostar de mim, gostar da minha didática, mostrar das minhas transformações com o que eu ensino, né? O quanto que eu venho aqui me dedicando ao ultrassom, não é somente vender um curso, né? É realmente mostrar que nós podemos ser diferentes, podemos ter o nosso nome em evidência nas cidades que nós vivemos, mostrar um diagnóstico diferenciado, ter uma técnica produtiva. Então, essa é a nossa oferta de Black Friday. É uma oferta realmente inovadora. Eu nunca fiz isso na vida, é a primeira vez. Quem já me acompanha há 5 anos sabe. É uma possibilidade de nos conectar de forma para sempre. Ah, vamos renovar? Não, não, meu irmão. Esquece. Fica aí. A aula que entrar você vê, tem acesso a tudo, tá? Ao nosso conteúdo completo. Sempre a gente vai agora renovando, mostrando mais aulas. Todo ano eu vou a vários congressos, sempre eu tenho 6, 8, 10 aulas novas, eu sempre vou estar gravando e aprimorando, e a gente pode manter estreitamento desse contato.
Então, para quem não é aluno, tem um preço diferenciado muito mais barato do que o preço normal, né? E para quem é aluno, vai pagar uma diferença para ter de forma infinita esse curso, que é um curso, ao meu ver, a minha vida está dentro desse curso. Eu me dedico exaustivamente a tudo que tem aqui dentro com muito carinho, né? Para quem não me conhece ainda, esse aqui é um pouquinho da minha história, né? A gente tem um módulo de beabá, né? Começando do zero, né? E aqui eu friso muito aqui, gente, porque o beabá, essa aula comparativa, se você não souber o beabá, tudo que eu falei aqui vai em vão. Por quê? Porque o beabá é o alicerce do ultrassom. Se você não sabe o que é um reforço acústico posterior, uma sombra acústica posterior, o que é hipoecogênico, o que é textura heterogênea, o que é hiperecogenicidade, o que é um artefato, tudo que eu falei vai por água abaixo. Então, o beabá, eu costumo falar, o cara que domina o alicerce, um prédio que tem um bom alicerce, ele não cai. Pode vir um tsunami que não cai. Né? Hoje as estruturas no Japão, eles estão gastando mais dinheiro no alicerce do que no prédio todo, por causa dos terremotos. Né? Então a tecnologia cada vez mais balançando ali. Eu vi uma reportagem outro dia, os alicerces são essenciais para uma estrutura de conhecimento. Então isso eu foco como uma aula essencial para quem está começando. Foquem no beabá, estude um beabá, estude anatomia, porque o resto é quilometragem. Né? Estude um pouco da imagem, saiba o que estão vendo, não decorem. Decorar, você decora hoje, amanhã você esquece. Aprenda. Aprenda a ver, aprenda a dominar uma imagem, a pegar no tranjutor, a ter uma imagem conclusiva, a não ficar refém da ressonância. Ah, a ressonância mostrou isso. É, vamos ver, vamos ver. Ah, a ressonância mostrou uma lesão nas fibras posteriores intrasubstanciais do supraespinal. Será mesmo? Deixa eu ver se tem. Ah, vou fazer um PRP numa lesão que a ressonância falou isso. Ah, que a ultrassom do colega falou aquilo. Cara, esquece. Faz o teu. Confirma o teu e coloca a agulha lá. Ou faz um diagnóstico com uma descrição ortopédica. O exame não é teu, o exame é do ortopedista. O exame é do médico solicitante que vai mudar a vida desse cara como diagnóstico. Você é ultrassonografista? Pense nisso. Não seja o Ctrl-C, Ctrl-V. Especialmente época do leito lateral. Cara, é melhor não fazer. Óbvio, é uma opinião minha, tá? Aprenda, se dedique. Equipamento. Não adianta você ter uma Ferrari se você não sabe dirigir uma Ferrari. Não adianta também comprar uma máquina mais ou menos se você já sabe muito. Então, quer começar com a máquina mais ou menos? Comece, mas comece da forma certa, estudando certo, de forma correta, porque é isso que vai te levar como profissional. Se você não levar o teu nome, que amanhã você se aposente, cara, qual foi o legado que tu deixou nesse mundo? Se foi para tocar ficha a vida toda e não mudar a vida de ninguém e não ser um cara diferenciado, não ser um cara reconhecido. O meu maior sucesso hoje não é o meu financeiro. Até porque quem me conhece sabe que eu não sou um cara milionário, nada, eu sou um cara normal, normal. Mas o meu sucesso, cara, ele é muito do que eu consegui como profissional. Um cara que saiu da Paraíba, um cara que veio estudar no Rio de Janeiro, que não tem família médico, que está numa cidade grande, que conseguiu um espaço, que hoje tem um respeito muito grande dos colegas, que é referência, que se dedicou, que se dedica, que adora ensinar os outros. Eu poderia ser um cara egoísta, sem ensinar, sem mostrar os detalhes, sem dar uma aula dessa massa rica em detalhes, mas não. Eu quero deixar um legado. Eu quero, quando eu vejo a felicidade de vocês, eu me torno um cara muito mais feliz, porque eu estou vendo o quanto que eu estou sendo útil na vida de vocês, na vida dos seus pacientes. E quando eu falo de ultrassom, eu estou mostrando um curso atemporal. Eu até hoje, eu estava laudando agora, domingo, um caso de ombro. Eu entrei na minha aula de ombro para ver uma classificação de luxação da cabeça longa do bíceps. Porque eu vi que o cabo longo do bíceps estava por debaixo do subescapular. Eu falei, caraca, isso é lesão de quê, hein? É difícil eu ver isso. Aí eu fui lá na classificação e fui ver que o cabeça longa, quando ele está subluxado, ele é empoleirado. Quando ele vai por dentro, é uma lesão do rotador. Quando ele vai por debaixo, é lesão do glenomeral superior. Eu fiz, Quando eu fui ver na imagem, lesão do glenomeral superior. Fui lá, ó, visualizado, lesão, luxação medial do cabo longo do bíceps, por debaixo das fibras, de lesão das fibras mais justa-articulares do subescapular, associada a uma lesão do intervalo rotador, em especial do glenomeral superior. Aí eu fui olhar o córico meral, estava íntegro. Porque se fosse do córico meral, ele tinha subido. E aquele desceu. Então, eu entro nas minhas aulas para ver ainda coisas que eu faço hoje. Entrei agora, domingo. Tá? Então,
São esse tipos de coisas que a gente tem que entender, que é um curso atemporal. Você não vai comprar hoje, daqui a 10 anos esse curso vai estar perdido. Diferente de conduta. Se eu te vender um curso de PRP hoje, daqui a um ano, esse meu curso PRP é inválido. Por quê? Porque já mudou tudo. Tudo já mudou, sequência, aprimoramento, terreno biológico, centrifugação, sempre vai ter mais potência. Aqui não. Curso atemporal, você vai daqui a 10 anos, 20 anos, vai entrar no meu curso e vai dizer, caraca, ainda está valendo isso aqui. Tá? Curso de infiltração guiada, né? Eu sempre falo que a infiltração guiada é o que há de mais fácil no ultrassom, é guiar. Se eu ensinar um macacozinho a botar uma agulha debaixo do transdutor, ele vai fazer. Agora, ele não vai conseguir enxergar a lesão. Ele não vai conseguir entender o que ele está fazendo. Mas botar uma agulha por debaixo do transdutor, isso é ridículo. Se você não tem o contexto da anatomia, da patologia, do diagnóstico, nada vai fazer sentido fazer uma infiltração. Cada dia mais eu pego pacientes que fizeram infiltração e não tiveram resultado. Por quê? Porque a infiltração foi pífia, foi infiltração guiada por Deus e não guiada por ultrassom. Ah, doutor, o médico botou um transdutor lá, ligado no iPad, falou que infiltrou, que não sei o que, eu não melhorei em nada. Fazer o quê? Tudo bem. Fui lá, reavaliei, fiz, ó, realmente você tem um problema aqui, aqui, eu vou fazer diferente. Ah, mas a infiltração não serve para nada. Ou seja, além de tu não resolver o problema, tu queima o método e assusta o paciente. Por quê? Porque não fez o que tinha que fazer bem feito. Então, quando eu mostro a infiltração guiada, é um complemento de uma técnica. Tem médicos e médicos, todo dia chegam, ah, Felipe, eu só quero infiltrar. Aí eu falo, tu sabe ligar uma máquina de ultrassom? Não. E tu quer infiltrar o quê? Se tu não sabe o que tá vendo, tu vai infiltrar o quê? Guiado por Deus? Cara, tu tem que saber o que tá vendo. Né? Tem que saber se tem uma sinovite, se o líquido vai ser aspirado, se tu tá botando a tua agulha dentro de uma gordura, dentro de um cisto, se é um cisto, se é uma lesão, se é aquela lesão do epicôndilo é um cisto ou não, se tu vai aspirar, se tu não vai. Se tu não tem essa noção, a tua infiltração vai ser pífia, vai ser mais um na fila do trem, vai ser mais um na fila do pão e não vai ter resultado. Então, antes de fazer uma infiltração, saiba o que está fazendo. Porque se eu pego um paciente como vocês, ou a esposa de vocês, ou a mãe, a avó de vocês, cara, eu não vou fazer uma infiltração. Eu vou fazer a melhor infiltração do mundo, só que antes eu vou fazer o melhor diagnóstico do mundo. Eu vou fazer a melhor avaliação do mundo. Porque eu só vou botar uma agulha quando eu tiver certeza do que eu estou fazendo e que vai gerar resultado. A gente tem vários modos dentro do curso, ombro, cotovelo, punho, mão, tornozelo, né? E a gente fala de antebraço e braço no módulo prático. E no módulo de teórico, a gente fala de coxa e perna, em especial das lesões musculares. Né? É um curso puramente prático, a gente tem aula prática real, como se você estivesse me vendo ao vivo na tua casa com um modelo, mostrando minha mão, mostrando meu rosto, mostrando a lesão, todas as técnicas, dicas, macetes, tilt, inversão, para lá, avaliação estática, dinâmica, de forma teórica e prática para que seja atemporal. Daqui a 10 anos você vai entrar, você vai ver como avaliar uma lesão labral de quadril, como avaliar uma cintura do carpo, como ver um nervo mediano quando tem dificuldade de ver o nervo mediano, que é a dica do indicador, fazer uma avaliação do ombro perfeita, fazer uma descrição de um laudo impecável, não deixar de fazer um diagnóstico, uma descrição de uma lesão do glenomeral superior, ver o intervalo rotador, fazer uma infiltração do intervalo rotador para uma capsulite, ver o espessamento do córneo humeral para uma capsulite, ver uma retração de cápsula posterior para uma capsulite, fazer a avaliação dinâmica de abdução para ver se o supraescapular faz o escorregamento na região subacromial. Tudo isso nos dá nuances de entender patologias. Fazer um diagnóstico diferencial de uma síndrome interósseo posterior para uma epicondilite. Fazer uma epicondilite medial, diagnóstico diferencial de uma neuropatia do nervo ulnar. Então, tudo isso é muito importante. Cintura do carpo, nervo mediano dentro do túnel ou fora do túnel. Avaliação, área de secção transversa, antes, depois e durante. Isso é tudo importante. Tá? Aqui, ó, o curso prático, é isso que eu falo. Você vê meu rostinho, que eu estava mais gordinho, eu não estava tão fitness como eu estou agora. Né? Fazendo a avaliação da região poplítea, aqui, ó, o joelho poplíteo, aqui da coxa medial, aqui mostrando os adutores, pectina, adutor longo, curto, né, mostrando toda a região dos adutores, até onde a gente vai lá no canal de Hunter, na parte mais distal. Aqui fazendo a avaliação do deltoide distal, né, diagnóstico diferencial das dores do sino manguito rotador, que a dor geralmente irradia para o deltoide. Aqui a região do braquial, né? O braquial e o deltoide eles se encontram ali. Raramente a gente vai ver uma patologia do deltoide insercional.
Aulas avançadas como essa que eu estou dando agora e várias outras, que é a nossa correlação clínica entre o estudo sonoanatômico normal, patológico e a vida diária, que a gente sabe que com o tempo a gente vai aprendendo, né? Eu passei um tempo da ultrassonografia que eu já sabia muito e eu falava, gente do céu, eu sei muito, mas cada dia que passa eu acho que eu sei menos. E é uma transição normal, né, do conhecimento de muito conhecimento e de muita dúvida. Será que é? Será que não é? Porra, eu pergunto a quem? Será que é? Será que não é? Puta, e agora o que que eu faço? O que que eu faço? E aí, cara, entra a experiência, entra a dica de comparação, entra do Power Doppler, entra de casos clínicos reais, como eu venho mostrando para vocês. Sim, da banda tibial, Doppler, Power Doppler, que é uma tecnologia avançada que a gente consegue ver várias nuances inflamatórias, lesão de Stênia, como eu mostrei para vocês, né? E entre outras várias possibilidades. Uma biblioteca virtual absurdamente atualizada, guidelines, artigos científicos, atlas interativos, todos esses livros aqui, ó, todos atemporais em PDF, né? Técnica é atemporal. O que muda são imagens mais bonitas, imagens mais bem feitas, são técnicas de diferenciamento de algumas coisas ou de outras, mas o básico é atemporal, né? O básico completo, o básico, eu digo, o básico, um exame bem feito, ele é atemporal, tá? Modelo de laudo, os meus laudos pessoais estão todos aí, é só fazer Ctrl+C, Ctrl+V, né? Meus protocolos, se você quiser baixar no telefone, quiser imprimir, quiser fazer um trade, você vai pegar as imagens aqui, vai olhar e vai fazer na tua secretária, esposa, marido, namorada, amante, aí fica a seu critério. Ortopedista, Gente, aqui é um esteticista. depoimento. Eu conheci o Dr. Luiz Felipe, eu senti mais segurança para poder estar realizando meu ultrassom no consultório, no meu dia a dia, e muito mais segurança para fazer as intervenções guiadas. Dessa forma, com as intervenções a gente consegue ajudar muito os pacientes, para pessoas que chegam com dor extrema, e você às vezes consegue dar um conforto ali na hora, com uma indicação certa, né, através da ultrassonografia. Se era assim, hoje em dia eu faço um exame assim, de qualidade de imagem, de qualidade de a gente ver as lesões e inclusive as infiltrações guiadas. Porque um curso não é somente para laudar exames, até para quem não quer laudar exames, você quer ter o aparelho no teu consultório, você quer pegar os pacientes que você tem, chegou com um problema, você fez o diagnóstico ali na hora, nossa, é outro nível de consulta. Paciente. Olá pessoal, meu nome é Gustavo, eu sou médico radiologista. O curso do Dr. Luiz Felipe é um divisor de águas, é o que separa o menino dos homens, tanto pela qualidade técnica quanto pela qualidade científica, sem contar com as dicas, os pulos de gato que ele nos ensina. E assim, ó, eu recomendo muito, é fantástico. E olha que eu já fiz algum curso nesses meus quase 19 anos aí de formação. Só a biblioteca virtual que ele nos disponibiliza, tanto de artigos científicos quanto de livros, já supera em muito o valor do curso. A nossa clínica, ela faturava a média de 700, 800 mil reais, né? E essa mudança de chave, né, que foi com clínica da dor, principalmente com ultrassom, a gente fez a mudança aí para estar de 700, 800 mil para 2 milhões de reais mensal, 2 milhões e 200. Por que você acha que realmente valeu a pena? Né? Requer confiança, as pessoas com que você apresenta, você já deu aula com outros colegas, você dava uma parte, outro colega dava outra, e a gente observa a seriedade, o bom preparo das. Gente, isso aqui é um depoimento do Dr. Carlos, né, Dr. Renato, perdão, é, e Renato Bastos, e teve também ali do Gustavo. Cara, é ortopedista, radiologista. Isso que eu mostro para vocês, eu mostro com, cara, com um amor muito grande, porque tudo isso que eu estou mostrando são. Eu podia botar o dia todinho aqui, né? Depoimento. Graças a Deus que eu tenho muitos bons depoimentos. Eu sempre tento entregar o máximo. Renato é um ortopedista aqui, cara, do Rio de Janeiro. Ele tem uma clínica que atende 6.500 pacientes mês, entre clínica e fisioterapia. São 38 colegas médicos na clínica dele. Ele já tem a clínica há 45 anos. E é um cara inovador, é um cara que sempre está ali lutando pela tecnologia. E antes da ultrassom na clínica dele, eles viviam de raio-x, imobilização, pedir ressonância e só. E fazia um procedimento outras cegas. Depois que eu comecei a treinar ele no ultrassom, hoje ele saiu de 0 ultrassom, hoje ele tem 16 ultrassons na clínica dele. Todas as salas têm uma máquina de ultrassom, todas. Ele tem uma sala de dor fenomenal, onde a gente faz os nossos cursos práticos, e eu tenho autonomia total dentro da clínica dele. Tudo que eu solicito a ele, tudo que eu falo para ele, ele assina embaixo e me dá carta branca para fazer o que eu quiser. Então, além de aluno, virou um amigo, virou uma referência para mim, de um cara muito querido, um empreendedor muito bacana, nato, e que acreditou, né? Acreditou na metodologia do ultrassom. E hoje ele não vive sem uma máquina na casa, na sala dele, faz procedimentos absurdos. E durante a pandemia, que muita gente quebrou, eles sobreviveram. Ele me deu esse relato também, que a clínica sobreviveu por conta dos procedimentos guiados.
Porque se fosse viver só de consulta, estava ferrado. Então era consulta, procedimento guiado, ultrassom, os planos, ele tem uma relação muito grande com os planos. Então essa relação com os planos, né, de seriedade, começou a pagar os laudos que ele fazia, laudos pequenos, linhas e 2 linhas. Por quê? Porque é muito melhor você mostrar para a operadora de saúde que você está fazendo um diagnóstico ali na hora, por um exame, por um valor X, do que esse paciente sair, fazer uma ressonância e voltar. Então, e eu estou falando de diagnósticos bobos, tá, gente? Não estou falando nada cirúrgico, não. É uma tendinopatia, um epicondilite lateral. É muito mais em conta fazer ali e resolver ali e mostrar o paciente, mostrar o resultado, mostrar a satisfação e a operadora fazer essa transição de aprovação. O nosso acesso são 2 anos, né? Normalmente o nosso curso é vendido a 9.997. A gente tem alguns alunos que pagaram já esse valor. Em eventos, geralmente eu boto ali a 4.997 como uma promoção mesmo, para chamar mais médicos, tá? E uma renovação, a gente teve várias renovações esse ano, tivemos 22 renovações esse ano. Esse ano não, né? Em fevereiro. A gente teve 22, é 3.500, né? Um valor que realmente não é, digamos, para quem já é aluno, a gente dá esse valor. Ou seja, uma matrícula mais 3 renovações, valor de 15 mil reais aí no mínimo. Gente, eu pago uma empresa, a Expert é uma empresa, eu tenho um contador, eu tenho uma estrategista, eu tenho tráfego pago, eu tenho o meu tempo que eu disponibilizo para vocês, a gente tira dúvida, a gente paga imposto, paga um monte de coisa. Então, né, a gente tem que pagar essas contas. Tá? Além disso, a gente vai ter um ingresso para o workshop Clínica Virtual 360, que é uma aula que eu estou fazendo, um workshop muito top. Né? 2 dias de mentoria Black, ou seja, eu tenho uma mentoria hoje que custa 25 mil, quem é meu aluno de mentoria sabe, tá aí. A gente vai ter esse cashback. Para quem é aluno, a gente vai dar o crédito de 3.497, 100% para ele vir para a mentoria, que tem um valor diferenciado para quem é aluno, tá? E também a gente dá um cashback para quem quiser vir aqui no Rio de Janeiro fazer a prática comigo, ou uma consultoria, alguma coisa, a gente vai dar esse cashback 100%. Tá? E 1 ano de acesso à comunidade no Telegram. Não tenho como vender acesso infinito, porque eu não sei da minha vida. Posso morrer amanhã, estou ferrado. Né? Mas o curso fica aí para vocês. Quanto vai custar isso tudo? Eu poderia cobrar 7.497, que estava muito bem pago, que acho que é um curso completíssimo através da minha entrega, mas para quem não é aluno, 5.497, um preço ridículo, e para quem é aluno, apenas a taxa de renovação. E vai ter o curso para sempre. Além disso, vai ter mais 1 ano de acesso, tá? E vai usar 100% desse valor como cashback. Felipe, eu já fiz tudo. Quero ir para a mentoria, quero. Cara, você vai poder usar o teu cashback como quiser. Felipe, eu quero fazer uma mentoria, quero fazer uma consultoria, quero ir para o teu híbrido, quero. Enfim, você vai poder usar isso 100% dentro dos nossos programas de ultrassonografia musculoesquelética, procedimentos guiados. Ah, Felipe, eu quero ir para a tua clínica fazer um VIP com você. Quanto é? X, você pega esses 3.500 que eu abato desse valor, tá bom? E para quem não é aluno, você vai pagar 5.497, pode ser em 12 parcelas desse valor, pode ser também no boleto, tá? E você vai ter também o acesso vitalício, só que você não vai ter cashback. 0 cashback para quem não é aluno. Mais um preço bem interessante. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Vendi o meu peixe, dei uma aula bacana, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.